do almoço. Não, é uma sacanagem. Eu não quero falar mal de quem organizou o negócio, mas enfim, deixa eu tirar esse negócio aqui. Muito bem, boa noite a todos, não só as meninas como a Teresa, né? Boa noite a todos. Hoje a escola teve esta brilhante ideia, né? De falar sobre os leigos na vida da igreja e chamam para falar disso alguém que não é leigo, né? Ou seja, um padre. Genial! Genial! Mas como o médico pode falar de uma doença sem estar doente, né? A comparação não foi muito boa, né? Mas enfim, vamos abordar este tema. O subtítulo é o que embasa esta nossa escola. A escola é uma coisa para a gente crescer, conhecer mais da fé, estudar. Então, fica a dica de que vocês depois joguem lá no Google ou em qualquer outro buscador da vossa preferência estas palavras em latim, né? Que vai aparecer o texto, e você nem precisa comprar o livro, pode ler ali no celular mesmo, no computador, né? O texto próprio, porque uma coisa é a gente ouvir alguém falar sobre um documento, e outra coisa muito melhor é a gente ler o documento e ver assim, olha, tem coisas que ele não falou, mas que estão aqui no documento, tem coisas que ele interpretou do jeito dele, mas eu estou agora lendo o documento. Mais ou menos como aquela história da samaritana, né? Lembram da samaritana? Jesus encontra no poço a samaritana e tal, não sei o que, né? E ela vai lá e fala para todo mundo da cidade, e aí as pessoas acreditam e vêm e conversam com Jesus, e aí depois diz para ela, agora a gente não acredita mais por causa que tu falou, porque a gente viu ele, a gente, né? Então, isso é muito melhor. Bom, o decreto apostólico Actuositate, que é a atividade ou a atuação ou a atuosidade, se é que existisse essa palavra em português, apostólica, né, do apostolado da igreja, sobre o apostolado dos leigos do Concílio Vaticano II. Então, título de uma breve introdução, né? Título de uma breve introdução. Vou passar para baixo. Eu nem toquei e foi assim. Bom, a título de uma breve introdução, concílio, né? Todo mundo sabe mais ou menos o que é um concílio. Um concílio é um encontro de bispos, né? Pode ser um concílio provincial, pode ser um concílio nacional. Encontram-se os bispos de um mês. Eu tenho que ficar em algum lugar determinado? Não. Fica tranquilo. Eu posso me mexer, que maravilha. Inclusive não sair no filme. Né? Por exemplo, um concílio é... Não é. Um concílio é um encontro de bispos. Pode ser um concílio, como eu disse, provincial. Por exemplo, vamos dizer, os bispos do Rio Grande do Sul decidem se reunir e tomar uma série de decisões sobre o caminho da igreja aqui neste estado, nação, né? Bom, isso é um concílio regional, provincial, numa província eclesiástica. Um concílio nacional, os bispos de todo um país. Um concílio específico sobre um determinado tema, que pode ser bispos de vários lugares. Mas na igreja existem aqueles concílios, os mais importantes, que são chamados de concílios ecumênicos. Não porque tenham representantes de outras igrejas, né? Tem gente que diz, o Concílio Vaticano II foi ecumênico porque tinha observadores de fora da igreja católica. Não é nesse sentido. Ecumênico significa que é para toda a igreja, para a igreja de todo mundo. Tem bispos de todo mundo, toda a igreja está ali representada, não é um aspecto, uma parte, né? Bom, nos 2000 anos de história da igreja, ou quase 2000 anos de história da igreja, nós tivemos 21 concílios ecumênicos que estão aqui para o nosso deleite. Eu lembro que na época eu tive que estudar, eu tive que decorar todos aí, inclusive fiz aquelas regrinhas
né? Para decorar Nico, Ecal, Coconico, aquelas coisas que a gente decorava na ordem e não tinha erro. Então, aqui estão os 21 concílios ecumênicos. Só a título de curiosidade, introdução. O primeiro foi no ano de 325. Por que só no ano de 325? Até o ano de 313, a igreja vivia nas catacumbas, né? Era perseguida, sofria perseguição dos imperadores romanos. Jamais podia pensar assim, vamos reunir todo mundo. Reunir todo mundo significa vai bater, baixar o bope ali, prender todo mundo, matar, levar todo mundo. Então não, o negócio de reunir não é bom, né? Cada um na sua, a gente vai passando a fé de boca em boca. Mas então, quando a igreja parou de ser perseguida, tivemos o primeiro concílio em Niceia, ano de 325, o segundo em Constantinopla, no ano de 381. Estes dois primeiros concílios, por exemplo, nos deram, que eu já soube pela escola, que vai haver encontros futuros sobre este tema belíssimo, né? Spoiler. Pode dar spoiler. Vai soltar o trailer na Comic Con. Pode dar o spoiler, né? Esses dois primeiros concílios dão o nome àquele creio que a gente reza de vez em quando na missa. Normalmente a gente reza aquele creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, aquele creio que a gente reza quando reza terço, reza na missa isso também. Mas algumas missas, vocês lembram? Até vem no folheto que ninguém sabe de cor aquele, né? Então vem todo ele no folheto que está lá, credo niceno-constantinopolitano. Esses dois primeiros concílios, eles disseram assim, não, vamos esclarecer aqui qual é a nossa fé. Sem margem assim para dúvidas, né? Porque tinha alguns que interpretavam de um jeito, outros interpretavam do outro. Então reúne os bispos no que nós cremos. Esse creio niceno-constantinopolitano, por causa dos dois primeiros concílios, é aquele que a gente reza nas missas mais solenes. Não sei se hoje tem no folheto, acho que não, porque hoje é São Pedro e São Paulo. Na missa de chegada, que era a Santíssima Trindade, a missa de chegada, vocês da missa de chegada, vocês não lembram do creio, vocês lembram de tudo, maravilha, aqueles abraços, choro, falando do creio, enfim. Mas a fé, a missa de chegada foi aquele creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu, de todas as coisas visíveis e invisíveis, e em Jesus Cristo, um só Senhor. Muito bem. Éfeso, concílio que diz que Maria é e pode ser chamada com esse título, Mãe de Deus, e assim por diante. Aí vocês têm todos, depois para pesquisar, né? Até o último concílio ecumênico, até agora, né? Que foi o Concílio Vaticano II, nos anos de 1962 a 1965. Né? Aqui nós temos os papas do Concílio Vaticano II. Né? Olha só que gordinho simpático. Gordinho simpático, cara inteligente, né? Gente boa. São João 23, né? É santo já. Foi papa entre 1958 e 1963. Uma breve história dessas assim de Netflix, né? Sobre São João 23. O papa anterior a ele foi o Papa Pio XII, que foi papa de 1939 até 58, foi o papa da Segunda Guerra e tal. Quase 20 anos, né? Então os cardeais, quando se reuniram em 58, pensaram, vamos eleger alguém, a gente não está muito seguro e tal, vamos eleger alguém assim, porque Paulo VI era o candidato de muitos, só tinha um problema, ele não era cardeal ainda, então ele não estava lá naqueles que votam por mal. Então eles pensam, vamos eleger alguém de mais idade, que não vai durar muito tempo, vai só manter a igreja assim mais uns anos, até que a gente possa eleger Paulo VI, né, que daí já vai ser cardeal, que já era ser bispo de Milão e tal, não sei o quê. Enfim, e elegeram o
o nosso amigo aqui embaixo, Angelo Giuseppe Roncalli, que adotou o nome de João, depois de muitos anos. O último Papa João tinha sido lá no século XV, e não tinham mais adotado esse nome também, porque tinha uma confusão, saber se aquele tinha sido Papa verdadeiro ou se tinha sido um antipapa. Isso é precisaríamos de uma outra escola toda sobre isso. Mas enfim, ele chegou, como diz a música hoje, né? Chegou chegando. João 23, um Papa que chegou chegando. Numa manhã de janeiro de 1959, 3 meses apenas após ele ter sido eleito, ele reúne os cardeais e diz assim: olha, eu pensei numa coisa, né? Os cardeais que tinham eleito ele disse assim: vai só, né? Então, uns anos, só continuar, né? Empurrar, literalmente empurrar com a barriga o negócio, até que... E ele diz: eu pensei assim, eu estava pensando, eu convoquei você aqui, eu pensei 3 coisas que eu acho que seria bom nós fazermos. Primeiro, um sínodo para a Diocese de Roma, ou seja, um encontro da Diocese para fim de ano. Os cardeais já ficaram meio assim, mas tá certo, a gente sabe que o Papa é o bispo de Roma, mas ele nunca se preocupou com a Diocese de Roma, né? Tem outros que fazem esse serviço para ele, ele se preocupa em ser o Papa, né? O sínodo para Roma, ele está agindo verdadeiramente como bispo de Roma, que é o que ele é, e por isso que ele é Papa. Segundo, está na hora da gente reformar as nossas leis, o Código de Direito Canônico, que tinha sido promulgado em 1917. Então, vamos fazer uma comissão para fazer a reforma do Código de Direito Canônico. Os cardeais já, aquele olhinho, tinha regalado a cozinha. E outra, terceira coisa que eu pensei, está na hora de nós fazermos um concílio. Bom, aí sim, concílio, porque não precisa. Deixa as coisas como está, o senhor vai mexer nesse vestido, não, tá bom. Mas ele estava com essa ideia. Insistiu, não, precisamos fazer um concílio para, a palavra que ele usou, fazermos tem alguém aqui de ascendência italiana? Açúria? Hã? Tem? Sim, Açúria? Não. Gustavo. O senhor tem ascendência italiana. Sim. Então vai traduzir para nós aqui a palavra que ele usou, que era necessário fazer na igreja um aggiornamento. Quer tornar ela atual hoje. Né? Exatamente, giorno, bom giorno, todo mundo sabe o que quer. Atualizar. Atualizar, trazer, colocar a igreja no dia de hoje, né? Isso é um aggiornamento, no dia de hoje, colocar a igreja no dia de hoje. Fazer com que a igreja dê uma resposta ao homem de hoje. Então, lá ele convoca o Concílio Vaticano II e ele diz assim: olha, nós queremos organizar tudo e começar esse concílio em 5 anos, né? Que dá trabalho, tem que preparar os esquemas, as comissões, a Curia Romana tem que trabalhar. Os cardeais ficam assim: não, Santo Padre, não, 5 anos é muito pouco tempo, nós não vamos conseguir, é impossível em 5 anos. Então, tá bom, não dá para fazer em 5, vamos fazer em 4. Vocês acham que não dá para fazer em 5, vamos fazer em 4. Aí eles pensaram: não vamos reclamar, porque senão ele vai dizer que tem que ser em 3, né? E assim foi. Mas ele um homem providencial. Aí a gente pensa assim, né? Mas como é que pode a igreja, né, com tantos escândalos, tantas coisas, tantos problemas de padres, bispos, papas aí na Idade Média, meu Deus do céu. Cada história aqui que dá para contar, enfim. Como é que pode? Bom, justamente, a igreja a gente sabe que é de Deus, porque os homens, nós, principalmente os homens que usam essas coisas aqui, os homens eclesiásticos, tentamos acabar com ela ao longo de 2000 anos e não conseguimos. Porque Deus sempre suscita pelo seu Espírito santos, né? Papas que
na hora necessária, na hora precisa, tomam atitudes importantes. Como foi o nosso amigo João 23. Era o Papa certo, para o momento certo, para fazer a coisa certa, que era convocar o Concílio Vaticano II para que a Igreja se tornasse o dia. Pensem em tudo que vai acontecer no final desta mesma década, maio de 68, Paris, aquelas coisas, revolução disso, revolução daquilo, revolução do... E a Igreja já tinha se preparado antes para isso, né? João 23 convocou, como vocês viram, o concílio começou em 62, ele presidiu a abertura do concílio, ele teve a 58 a 62, foram os 4 anos que ele tinha dito. Ele presidiu a abertura do concílio, a primeira sessão. Uma coisa importante, parênteses, que eu esqueci de falar: 62 a 65 não significa que eles ficaram 3 anos em Roma direto estudando, não. Haviam momentos de encontro que normalmente começavam em outubro e iam até dezembro de cada um desses anos, né? Então ele abre o concílio no dia 11 de outubro de 1962. A primeira sessão vai até o início de dezembro, para os bispos voltarem para as suas dioceses, celebrarem o Natal, enfim, o tempo do advento do Natal. E em junho de 63, ele morre. Deus o chama porque ele já tinha feito a missão dele, que era convocar o concílio e fazer o concílio começar. Se talvez ele não tivesse, se tivesse ido antes, não sei se o concílio começaria, mas ele cumpriu a missão dele. Então, outra das missões dele era fazer com que este grande homem, que era arcebispo de Milão, mas não era cardeal, ficasse cardeal na primeira lista dos cardeais dele, e no próximo conclave, aquela reunião para eleger o Papa, estivesse lá no meio e fosse eleito o Papa Paulo VI. Vocês se deram conta da importância desses 2 papas do concílio? Não, vocês não notam nada assim nos nomes? Não? Alguma ideia? Foram tão fundamentais, tão importantes, que os próximos 2 papas, um muito curto, o outro grande, que nós já tivemos até uma escola sobre ele, escolhem juntar esses 2 nomes pela importância que eles tiveram no concílio. Vamos chamar João Paulo. João Paulo I faz isso e diz: eu não tenho a sabedoria do coração, a alegria do Papa Bom, o Papa Sorriso, né? João 23, e nem a mente, a inteligência, a perspicácia do Papa Paulo, mas eu quero continuar o trabalho que esses homens fizeram. E nós temos João Paulo I e João Paulo II, que esse todos nós conhecemos. Não, pelo menos todos nós, pelo menos eram pequenininhos e lembramos, né? Eu já começo a pensar assim: mas é o Papa que, quando eu fiquei padre, ele era Papa ainda, né? Mas talvez tem gente aqui bem jovem, né? Como a Luísa, por exemplo, que era muito pequenininha quando ele morreu, eu não lembro, enfim. Bom, então, esses os papas do concílio. O Papa Paulo VI é que foi também o homem certo, providencial, para continuar o que João 23 tinha começado e sobretudo, concluir. Porque fazer o avião do concílio decolar era difícil. João 23 conseguiu essa parte. Mais difícil ainda do que fazer o avião do concílio decolar era fazer o avião do concílio pousar. E essa parte foi aqui que Paulo VI conseguiu. Então, o Concílio Vaticano II é um encontro desses bispos que produziu uma série de documentos, que aliás eu recomendo vivamente nos momentos de lazer, né, descanso, às vezes uma ida ao banheiro, né? Uma lida assim, né? Tá sobrando um tempinho, vamos pegar, vamos ler, vamos conhecer mais. Então,
O Concílio Vaticano II, essa reunião dos bispos, produziu 16 documentos, que nós vamos ver rapidamente para ir ao ponto do que nos interessa. 4 documentos que são chamados constituições. São o esqueleto, a espinha dorsal do Concílio Vaticano II. O próprio título do documento já nos dá a sua importância. É uma constituição. É algo que vai falar sobre o que constitui a Igreja de Cristo. 2 recebem esse título de Constituição Dogmática. Portanto, vamos falar de algo central da nossa fé, do dogma. Primeira, Constituição Dogmática Lumen Gentium. Né? Lumen, em latim, significa luz. Por isso que a gente não fala em português mesmo, né? A gente não fala a lucidade para característica da luz, mas a luminosidade, que vem de lumen, que é o nome em latim. Lumen Gentium, gentes, povos, nações. Luz dos povos. A igreja é a luz das nações. Né? Então, é uma constituição na qual a igreja reflete sobre si mesma, sobre quem ela é, sobre a sua estrutura hierárquica e qual a sua missão. Constituição Dogmática Dei Verbum. Verbum, palavra, né? Verbo, Dei, de Deus, né? A palavra de Deus. A Constituição Dogmática vai nos falar sobre a revelação de Deus. A palavra de Deus que se contém na Sagrada Escritura, a palavra escrita, e na tradição, a palavra que é transmitida, sem estar escrita, através dos séculos. E o magistério como intérprete desta palavra. Constituição pastoral, portanto não é dogmática, é aspectos práticos da pastoral da igreja, do cuidado, do pastoreio da igreja e do povo. Gaudium et Spes, as alegrias e as esperanças, na qual a igreja não olha para ela mesma, para a sua constituição interna, mas olha qual o seu papel no mundo. O que a igreja diz, não de si mesma, mas o que a igreja diz para o mundo. E por isso começa com esses nomes das constituições, são sempre as 2 primeiras palavras do texto oficial. Então, a Constituição Lumen Gentium começa assim: a luz dos povos, sendo a igreja fundada, criada por Cristo. A Dei Verbum, a mesma coisa, a palavra de Deus. As alegrias e as esperanças do homem dos dias de hoje são também as alegrias e as esperanças da igreja. Ou seja, a igreja sente com vocês, né? Sente com o ser humano as mesmas alegrias, as mesmas esperanças. E uma que ficou assim, Constituição, sem nenhum adjetivo, né? Ela é mais simples. A Constituição Sacrosanctum Concilium, que começa com essas palavras: este Sacrosanto Concílio reunido e tal, que é a Constituição que vai falar sobre a reforma litúrgica. Talvez essa, ainda que essas sejam muito mais importantes, essa é a que a gente mais lembra os efeitos práticos dela, do Concílio Vaticano II. Por quê? Porque essa é a Constituição que vai falar sobre a questão litúrgica. Para vocês não lembram, vocês são jovens, e não é para vocês ouviram falar que antes do Concílio Vaticano II, a missa era celebrada sempre em latim. Sim, o padre sempre teve costas, mas ele ficava assim, exatamente. Não é assim, a gente parece que fala assim: o padre virava de costas, o povo parece que o padre era um antepático. Né? Não, era, vejam bem, você considera que você está de costas para elas? Não, vocês todas estão olhando na mesma direção. Então esse era o sentido, né? O padre estava aqui, todo mundo estava olhando para o altar, né? A cruz, olhando para o mistério de Cristo. É um sentido muito bonito. Agora tem um outro sentido: o padre está aqui, né? Estamos todos em volta da mesma mesa, né?
do mesmo modo como Jesus e os apóstolos na última ceia. Enfim, tem vários sentidos. Então, isso é o que ficou, assim, vamos dizer assim, o mais chamativo do concílio foi isso. O concílio acabou com a missa em latim e o padre que estava virado de costas virou de frente, né? Isso é o que a gente lembra e escuta do concílio. E não foi, isso é um detalhe de uma Constituição que fala da necessidade de reformar a forma, não a essência, não o conteúdo, mas a forma da expressão litúrgica para que houvesse uma maior e melhor participação dos fiéis, né? Muito bem. Estas são as constituições, a espinha vertebral. Depois tem 9 decretos. O que são os decretos? São textos disciplinares com orientações, com instruções muito específicas sobre diversos assuntos que o concílio julgou importante. Decreto ad gentes, sobre a missão da igreja, né, aos povos. Apostolic Actuositatem, que é o que nós vamos ver depois dessa introdução que nunca termina. Decreto Christus Dominus, né? Christus Dominus, que é sobre o ministério dos bispos na igreja. Interminífica, alguém já ouviu falar da Fundação Pastoral Interminífica? O que é a Fundação Pastoral Interminífica? É a fundação que gestiona lá a Rádio Aliança, né? E eles botaram esse nome por causa do decreto que fala sobre a importância dos meios de comunicação social e da presença da igreja nos meios de comunicação social, que nos anos 60, imagina, o rádio já estava estabelecido, a televisão estava começando, né? E os jornais, então, o último concílio tinha sido lá no século XIX, só tinha jornal, né? Então ninguém falava sobre os meios de comunicação social. Aqui é a importância dos meios de comunicação social. Optatum Totius, sobre a formação dos padres, dos sacerdotes, sobre os seminários. Orientarium Ecclesiarum, sobre as igrejas del rito oriental, como por exemplo, exatamente, Perfecte Caritatis, sobre a necessidade de uma renovação da vida religiosa, ou seja, das congregações, né? Vocês sabem que existem, por exemplo, sacerdotes que são religiosos, pertencem a uma congregação, né? Os franciscanos, os carmelitas, os capuchinhos, né? E sacerdotes como eu, o Monsenhor, né? O Padre Charles, que não pertencem a acho que o Padre Charles não pertence a nenhuma congregação, ele é maronita, assim, sempre, não sei, tem que perguntar para ele. Mas eu e o Monsenhor, com certeza, que não são religiosos. Não quer dizer que a gente não reze, que a gente não gosta de Deus. Mas nós não pertencemos a uma congregação, nós pertencemos a uma igreja particular. No caso, a Arquidiocese de Porto Alegre. Nós somos chamados sacerdotes seculares. Então, Perfecte Caritatis fala sobre a vida religiosa, tanto masculina quanto feminina, as congregações, como a irmã May, né, que estava lá, né? Então esse decreto fala sobre a necessidade de uma renovação da vida religiosa. Presbyterorum Ordinis, as meninas lembram o que significa presbítero? Né? Velho, ancião. Então é sobre o ministério dos presbíteros, dos padres, né? Aí todos, os religiosos e os seculares. E Unitatis Redintegratio, que é sobre o ecumenismo, né? Reintegrar, refazer, reconstruir a unidade da igreja, né? Muito bem. Então, 4 constituições, 9 decretos, aí deu 13, o Padre Antônio falou que tinha 16. 3 declarações. Eu esqueci de falar porque eu botei isso aqui. Então, isso aqui, essa foto, é uma imagem, uma foto da Basílica de São Pedro numa sessão do concílio. Todo esse chapéu com o branco aqui, que vocês estão vendo aqui, tudo isso aqui é bispo. Imagina, o concílio reuniu como os bispos do mundo inteiro. Claro, não foram 100%, mas foram todos os que podiam ir de algum modo, barco, navio, avião, o que seja,
Então, tinha cerca de 2.500 e mais até bispos reunidos em cada sessão do concílio. Olha só essa foto bonita. Basílica de São Pedro, volta aqui, espalhada toda, né? Aqui de cima, olha só. Uau! Né? E aqui, 3 declarações, que aí não são decretos, não são, vamos dizer assim, com instruções normativas, são declarações. Ou seja, a igreja quer falar alguma coisa sobre algum assunto para o mundo, quer dar uma mensagem. Dignitatis Humanae, sobre a questão da liberdade religiosa, no qual a igreja defende a liberdade de todo fiel de praticar a sua religião, defende a liberdade dos católicos em países onde eram perseguidos, mas defende também que todo homem de boa vontade tem a liberdade de professar a sua fé. Nossa missão é evangelizar, mas nós temos que respeitar, né, as outras crenças, né? Dignitatis Humanae, Gravíssimo Educaciones, sobre uma declaração sobre a educação católica.